As projeções iniciais do governo para o orçamento de 2027 indicam falta de recursos para pagamento de investimentos mínimos em saúde e educação. Vamos chamar o André Anelli, que vai explicar por que isso aconteceria. Inclusive, um orçamento que ficará para o próximo governo eleito. Pode ser esse, pode ser o de oposição, enfim, a conta vai sobrar, né, Anelli? Bem-vindo. É isso mesmo, Evandro. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O próprio governo federal aponta na Lei das Diretrizes Orçamentárias, que é uma espécie de prévia, então, do que deve ser empregado financeiramente pelo governo entre receitas e despesas no ano de 2027, uma falta de 10 bilhões e 900 milhões de reais para áreas muito sensíveis, essenciais da população, justamente saúde e educação. E, basicamente, essa falta de recursos não acontece por falta de dinheiro, mas sim por conta de dois fatores. O primeiro deles, o principal, é como você disse, né, Evandro? Justamente, então, essa questão é relacionada ao arcabouço fiscal, que limita o crescimento das contas públicas e faz com que algumas despesas cresçam acima da inflação. Por essa regra, então, faltariam quase 11 bilhões de reais para essas duas áreas essenciais. E um outro fator também que acaba afetando diretamente o governo é o pagamento de precatórios, aquelas dívidas que a União tem, geralmente com pessoas físicas e também pessoas jurídicas. O levantamento do governo federal aponta que as despesas discricionárias, ou seja, aquelas que não são vinculadas e que, assim, estão livres para serem empregadas, ficam em torno de 122 bilhões de reais. Só que a metade desse valor, cerca de 56 bilhões de reais, vai ser usada então para o repasse de emendas parlamentares, aqueles recursos que ficam nas mãos dos deputados e também dos senadores para que eles possam reverter em obras públicas ou então complementar os orçamentos de determinadas áreas, a exemplo até mesmo da saúde e da educação, já que os repasses dessas emendas também são complementados pelas, os repasses dessas áreas, saúde e educação, também são complementados por meio de emendas e existe um mínimo de repasse dessas emendas para essas determinadas áreas, só que mesmo assim, então, por conta das regras do arcabouço fiscal, vai faltando recurso para que o governo acabe atingindo esse mínimo constitucional de 10 bilhões e 900 milhões de reais. Aqui no Congresso Nacional são diversas as movimentações do governo federal no sentido de melhorar as contas públicas. A principal delas que a gente destaca e que inclusive tem também pedido de urgência de tramitação aqui na Câmara dos Deputados é o projeto que acaba retirando aqueles chamados penduricalhos que permitem alguns servidores públicos ganharem acima do teto constitucional, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, atualmente em torno de R$ 44.600. É uma medida que, apesar da urgência, ainda não avançou aqui no Congresso Nacional e é só uma das alternativas para que o governo, então, consiga fechar essas contas públicas, mas, enquanto isso, acaba, então, gerando esse tipo de transtorno, esse tipo de preocupação por parte do próprio governo, que é justamente a falta de recursos para áreas essenciais. Evandro. Muito obrigado, André Anelli. Um ótimo trabalho para você. Alan Gani, arcabouço fiscal entrando em risco desde então. Desde o momento que foi criado até aquele momento. E por quê, pessoal? Porque o teto de gastos criado lá pelo governo Temer, ele previa que os mínimos ou as despesas com educação e saúde, elas fossem corrigidas com base na inflação. Quando o teto de gastos acaba e vem o arcabouço fiscal, há aquele mínimo constitucional que volta a valer. Ou seja, 15% da receita corrente líquida para a saúde e 18% para a educação. O problema é que, diante dessa regra, o governo já está olhando para 2027 e vendo que não vai ter como pagar. E isso seria só o começo, porque em 2028 as projeções apontam um déficit para esses mínimos constitucionais de mais de 80 bilhões. Se a gente olhar para 2029, que é o ano máximo em que para o qual eles fazem a projeção, esse déficit já chegaria, essa falta já chegaria a mais de 100 bilhões. Ou seja, se nada for feito ou não se pensar numa alteração ou uma solução, o problema só vai aumentando, Alan Gani. Evandro, perfeito o resumo que você fez da situação. E veja, à época eu critiquei muito a maneira pela qual foi construída esse novo arcabouço fiscal, porque atrelar
o gasto com saúde e educação, que é um gasto nobre, mais a receita, o problema é que se cresce a receita, cresce automaticamente o gasto com saúde e educação. 15% para a saúde e 18% para a educação. E aí não há orçamento que aguente, que foi a discussão que eu tive ontem com o PP em relação a... Você não tem dinheiro para tudo, né? Não adianta, você tem um limite para o Estado se endividar. Esse que é o grande problema. Então, vai precisar voltar com a regra anterior. Então, o governo que assumir em 2027 não tem jeito. Vai ter que estabelecer novamente um teto de gasto. Caso contrário, Evandro, sabe o que vai acontecer? É calote da dívida pública. Ô, Pepe, você acredita que estamos na iminência do governo ter de assumir que o arcabouço fiscal não funcionou da maneira como ele previa? Vamos combinar, Cine. O arcabouço fiscal não está funcionando e o teto de gastos também não funcionou, né? É bom lembrar que o teto de gastos veio com Michel Temer e todos os presidentes, ano após ano, descumpriram o teto de gastos. Sim, foram criando puxadinhos. Mostrando claramente que o teto de gasto que o Alan quer voltar, né, à regra anterior, não funciona, né? Não é resposta para isso. A resposta, do meu modo de ver, para isso, sabe qual que é? Ter a desvinculação das receitas obrigatórias. Né? Boa, é um absurdo no Brasil você ter... não tem espaço para as políticas públicas do governo, não é? É um absurdo no país você ser obrigado a investir 15% em saúde, 18% em educação, gastar mais 50% com a folha de pagamento de funcionário público. É bom lembrar que, pela lei de responsabilidade fiscal, né, os entes federativos só podem gastar até 50%, né, com gasto de folha salarial. E todos os entes federativos, não todos, a maioria dos entes federativos no Brasil, municípios, estados, União Federal, o limite é após 50%. Então, você tem 50% de gasto obrigatório necessário com a folha de pagamento, mais 18% com educação e mais 15% com saúde, 90% é vinculado, é carimbado, né? Só tem 10% do orçamento para investir em políticas públicas, né? E esse 10% ainda, a margem cada vez menor, por conta da emenda parlamentar. Porque se a gente fala de 122 bilhões de receitas discricionárias, né, que seriam os gastos livres, os investimentos, mais de 50 bilhões já estão comprometidos com o pagamento de emendas parlamentares. Então, sobrariam aí de cara pouco mais de 60 bilhões e já de cara também a partir desse resultado, a gente já entende que faltariam mais de 10 bilhões de reais para o mínimo constitucional com saúde e educação. Por isso, essa preocupação. Fala, claro, então, na minha opinião, tem que desvincular tudo, né? Por que o governo pode gastar um pouco menos em educação e racionalizar melhor o gasto? Até porque, é bom lembrar, um ponto importante, né? 18% do governo gasta com educação, não está gerando efeitos práticos de educação. O Brasil tem uma das piores educações do mundo, né? Haja vista a classificação do PISA. O Brasil está lá atrás, é um dos piores países. Né? Então, racionalizar o gasto com educação pode fazer com que o Brasil gaste melhor do que está gastando atualmente, né? E tem que rediscutir a questão da emenda parlamentar também, né? Porque não tem nenhum sentido a emenda parlamentar ser desse tamanho como está no Brasil atualmente. E outro ponto importante também, o Gani fala a questão dos gastos que o Brasil está tomando, né? Mas quanto que o Brasil gasta com o pagamento da dívida, com os juros da dívida, rolando a dívida? Mais de R$1 trilhão por mês. Porque se endividou muito mais de R$1 trilhão por mês. Você estava indo super bem. Eu estou discutindo. Eu te elogiar, você deu uma de Sandoval Quaresma agora, errou no final. Eu estou discutindo 60 bilhões, quando que o governo, o banqueiro do Banco Central, que o Alan Gani defende aqui, que o Segredo defende aqui, né? Gasta R$1 trilhão por conta dos juros estratosféricos que tem no Brasil. Então, vamos mudar tudo. Não, gasta por uma consequência porque o Estado se superendividou. Ninguém botou uma arma na cabeça do Estado para gastar o que gastou no passado. É uma consequência de um superendividamento. Em relação à DRU, que você falou, desvincular as receitas da União, foi feito isso no governo Temer, foi feito isso no governo Bolsonaro, e eu sou amplamente a favor do teu argumento. O teto de gastos, a regra é boa. Agora, se descumprir, o problema são dos políticos que descumpriram. Mas a regra é boa. E aí eu concordo, é teto de gastos com desvinculação das receitas da União. Aí a gente não estaria pagando esses juros que a gente paga hoje. Fala, Segredo. Quando foi instrumentado o arcabouço fiscal, eu lembro que observei dois probleminhas. O primeiro, não tinha responsabilidade fiscal o incumprimento. Então era 0,25 de déficit no primeiro ano, equilíbrio em 2024, superávit de 0,5 em 2025 e 1% do PIB superávit em 2026. Não aconteceu em 2023, não aconteceu em 2024. E qual é a responsabilidade fiscal do governo de turno? Nenhuma. O arcabouço fiscal, a segunda observação que fez, que não durava esse governo.
E não dura. Já teve algumas modificações e terá outras modificações, porque o objetivo do arcabouço fiscal era e era claro: gastar. Eles queriam gastar. E estava atrelado à arrecadação. Por isso, dando anabolizante na economia, vendendo mais, um PIB maior, arrecada mais, gasta mais. O problema é quando essa arrecadação começa a diminuir, o que deverá acontecer nesse ano. Mas o arcabouço fiscal permite que, mesmo a arrecadação diminuindo, o gasto possa aumentar 0,6%. E no caso da arrecadação aumentar muito, o limite seria 2,5%. Porém, quando você tem um monte de questões que estão fora do orçamento, e lamento tanto que o PP não esteja aqui, por exemplo, precatórios, em 2024 não entraram na conta, 2025 também não entraram na conta. Só começarão a valer em 2026. E só de precatório tem 50 bilhões. E de onde que vai sair o dinheiro? Devemos lembrar também, Evandro, que todo o orçamento é um pouco fantasioso. Por exemplo, no PD6 tem 1 bilhão, mas quando a despesa total do PD6 são 13 bilhões. E a conta continua não fechando. O que mostra que o governo veio para gastar mal, focando naquilo que mencionava o PP. Quando você tem 15% de orçamento fixo para a educação, sabem, e o brasileiro sabe disso, mas vamos lembrá-lo, tem muita escola que são pintadas 2, 3 vezes por ano. Por quê? Porque se não usa o valor que tem no orçamento, o orçamento perde. E no ano que vem já não enquadra mais esse orçamento. Então, é uma conta fantasiosa, mentirosa, e o objetivo do governo era só gastar. Agora está pagando as consequências disso. Fala, Zé. Eu sempre entendi que o Brasil ia chegar a esse ponto que já está chegando, né? Esse ano já é um orçamento super apertado. O próximo também muito apertado. E o outro de 2027, eu não sei o que vai acontecer. Está perto de um colapso total orçamentário. Quando a gente diz orçamentário, é de dinheiro. O PP falou de 1 trilhão de pagamento aí do serviço da dívida, não é por mês, é por ano, né? 1 trilhão e 400 bilhões, é muito. Aí, somando a Previdência Social, a folha de pagamento, acabou o dinheiro. Aí, o que resta ali vai para as emendas parlamentares. Os fundos absorvem as despesas obrigatórias. Eu fui convencido de que essas despesas obrigatórias, esses fundos constitucionais, engessam qualquer governo. Hoje nós chegamos a um ponto de que as leis ou um aplicativo não precisa nem ser a inteligência artificial. Um aplicativo administraria o país, pegaria a arrecadação, já tem tanto para acabou o dinheiro. Não se pode. Isso não é administrar um país, isso é gastar o dinheiro de forma errada. Um bom gasto público é infraestrutura, porque infraestrutura produz riquezas, produz negócios, melhora a vida das pessoas. E não está tendo dinheiro de investimento, só dinheiro de gasto. Esses fundos aí, o PP também tem razão quando ele fala, não melhorou a qualidade da educação. Vi estudos do IPEA sérios mostrando que municípios e estados que investiram menos, mas adotaram métodos na educação, tiveram resultados melhores. E que resultados? É o resultado das provas, né? É o IDEB, isso é resultado. Não se pode fazer fundos constitucionais e despesas obrigatórias para sempre. Eu entendo que lá atrás, e o José Serra era, não sei se deputado, eu acho que foi, ele ainda era deputado. Ele era contra, dizia, nós estamos engessando o governo. E, num determinado momento, era necessário, mas tinha que acabar, e nunca vai acabar. E mais, senhores e senhoras, trago aqui a notícia que não é boa. O que nós estamos discutindo aqui em termos nacionais, União, está acontecendo em estados e nos municípios. Prefeitos me dizem aqui que chega o dinheiro do FPM e tal, paga a folha de pagamento e acabou o dinheiro. Quer dizer, nós vamos acabar um país por falta de verbas, por falta de orçamento. Agora vem os precatórios, 117 bilhões de reais. Como enfiar isso no orçamento? Não tem dinheiro. E o problema dos precatórios é que eles podem trazer números previsíveis, porque eles dependem de ações judiciais que podem mudar os valores que seriam pagos e que já estão executados e que são de obrigação do governo pagar. São aquelas ações judiciais as quais o governo já perdeu e precisa, de fato, pagar as indenizações.